microbiota intestinal e essa é a minha relação de paixão com esse universo. Bom, eu decidi ser nutricionista, mas eu queria atuar com pesquisa. E foi assim que eu descobri a nutrição, através de uma reportagem que mostrou alguns nutricionistas fazendo uma pesquisa. Aquilo me chamou muita atenção e eu decidi naquele momento que eu queria ser nutricionista e que eu queria atuar com pesquisa. Então, ao longo da minha graduação, eu visava, conseguir um estágio na área de pesquisa, iniciação científica. Eu sabia que eu ia ter que fazer um mestrado, um doutorado, que eu tinha um caminho longo a percorrer para poder, então, enfim, me tornar uma nutricionista pesquisadora. E assim eu fui fazendo ao longo de todo o tempo. Então, no meu terceiro período, eu participei de uma entrevista, de uma seleção de iniciação científica, e eu acabei não conseguindo passar, e eu fiquei muito chateada, porque eu sabia que um dos motivos de eu não ter passado foi a minha timidez, que eu sempre fui muito tímida. Mas aí, logo, uma semana depois, surgiu uma outra oportunidade em que uma amiga minha falou sobre essa oportunidade, e eu fui lá e num bate-papo com uma orientadora, eu gostei bastante dela, que acabou sendo minha orientadora aí desde a iniciação científica até o doutorado, e eu devo muito a ela, Eliane Rosado, todas essas oportunidades que ela me deu, e todo esse conhecimento que eu tenho é graças a essa oportunidade que ela me deu lá atrás, em 2011. Então, eu comecei a atuar com pesquisa. Essa minha orientadora, ela trabalhava com obesidade, quer dizer, ela ainda trabalha com obesidade. Ela é uma pesquisadora referência na área de obesidade e nutrição. Então, eu atuei em 3 projetos auxiliando, porque eu sempre tive essa vontade muito de aprender. Então, eu sempre gostei de ajudar muito e eu era muito ativa como iniciante científica, vamos dizer. Então, eu participei de 3 projetos diferentes, desenhos de estudos diferentes, o que foi bem bacana para agregar experiência, mas nenhum deles trabalhava com microbiota intestinal, Eles tinham em comum a obesidade ali como foco central. E aí, no meu último ano, eu já sabia que eu ia fazer mestrado, a minha orientadora já estava ciente, porque eu já tinha conversado com ela dos meus objetivos, já tinha alinhado isso com ela, essas expectativas, e a gente sentou para conversar sobre o meu projeto, porque para fazer um mestrado, na prova de seleção, eles pediam para a gente escrever um projeto, apesar de não ser exigido que a gente já tivesse um projeto pronto para iniciar o mestrado. E aí ela conversou as linhas de pesquisas que ela tinha, sempre com enfoque em obesidade, e ela falou que naquele momento ela não tinha nenhum grande projeto e que eu teria mais liberdade para definir com o que trabalhar. E aí eu fiquei super feliz que eu poderia então escolher uma coisa que eu gostasse, e na época assim ela estava trabalhando muito com intervenção com diferentes lipídios, e é uma coisa assim que eu não curto muito. Eu e os lipídios, a gente não tá em muita amizade, vamos dizer assim. Eu tinha muita dificuldade de entender o metabolismo dos lipídios, enfim. Então eu sabia que era uma coisa que eu não queria trabalhar, que eu não iria ficar feliz. E aí eu comecei uma saga de o que eu vou trabalhar no meu mestrado. E agora? O que fazer? E aí eu fui pesquisando, comecei a procurar alguns alimentos funcionais que pudessem ter alguma relação assim com a obesidade, com o tratamento da obesidade. E eu me senti muito perdida. Botei linhaça, botei chia, saí botando o que estava mais em alta e nada daquilo me agradava muito, E aí foi então que eu lembrei, tive um clique de uma disciplina, uma das aulas dessa disciplina, a gente teve que apresentar um artigo sobre um tema que foi sorteado lá pelos grupos, e um dos grupos tinha apresentado um artigo de probiótico no diabetes. E eu tinha achado super interessante, eu procurei aquele artigo para ler, e aí eu comecei a pesquisar então probiótico e obesidade, diabetes nesse meio assim, que a minha orientadora também tinha uma pontinha de trabalhar com diabetes. E aí eu comecei a pesquisar e levei esse tema para minha orientadora e ela super aprovou, ela gostou, e aí começou a minha saga, Eu conversei com outros professores que tinham mais experiência
com intervenção com probiótico. Quando a gente vai fazer pesquisa, então a gente precisa tomar vários cuidados e controlar o máximo possível, principalmente em humanos, o que a gente pode para que aquela pesquisa tenha uns resultados fidedignos, né? Porque algumas coisas a gente não pode controlar, como por exemplo, o que o paciente vai consumir ou se realmente ele está tomando ali as cápsulas da intervenção que a gente está dando. Então, assim, são fora do controle. E o que a gente pode controlar, a gente tem que controlar. E aí eu comecei a conversar, né? Eu fui indicada outra Eliane na minha vida, né? Que me ajudou bastante e eu tava super animada. Comecei o mestrado, né? E aí, numa das disciplinas, no primeiro período, uma professora, ela veio falar comigo sobre microbiota intestinal, que era um tema que estava super em alta, e se eu iria avaliar no meu trabalho. E eu fiquei, tipo, com uma cara de tacho, que eu não fazia ideia do que era aquilo. E aí, obviamente, ela viu essa minha reação e ela me indicou, então, o nome de um professor do Instituto de Microbiologia para conversar sobre o assunto. E eu saí dali com a cabeça como, né? Toda, meu Deus, e agora? O que é isso? Aonde estou me enfiando? E aí, tudo bem, conversei com a minha orientadora, marquei a reunião, né? Primeiramente, eu enviei um e-mail para essa professora, na verdade, né? E aí, a gente marcou uma reunião para conversar sobre o meu projeto com essa professora. E a gente foi muito bem recebido nesse laboratório, né, no laboratório de anaeróbios lá da microbiologia. E eles explicaram, foram super solícitos, mas assim, eu saí meio tonta dessa reunião, porque eram muitos termos novos, eu fiquei um pouco perdida. Eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu não vou dar conta, aonde eu amarrei meu bode, o que é isso tudo? E eu comecei a ficar meio assim, em pânico de se eu daria conta de tudo isso no meu mestrado. Eu teria que estudar um universo novo, algo que eu não sabia, que era também muito novo para minha orientadora, então ela também não tinha uma experiência que ela pudesse dar um suporte nesse sentido. E eu comecei a ficar meio desesperada. E aí eu parei e pensei assim, bom, quer saber? Eu vou me tornar expert nesse assunto e eu vou saber tudo sobre microbiota e, nossa, eu vou estar sabendo de tudo desse universo. Sentei para começar a estudar. E aí a gente começa a ler artigos em inglês sobre um assunto novo. É um pouco difícil, porque os artigos eles às vezes não explicam o beabá que a gente precisa, a base que a gente precisa para começar a entender o que eles estão trazendo. Porque eles já partem do princípio que determinadas coisas a gente já sabe. Eles vão trazer ali os resultados ou as revisões que eles fizeram baseado no que tem aí na ciência, né? E aí comecei a ficar desesperada de novo, mas tentando me acalmar. E aí, numa das aulas, novamente, a Eliane Fialho, né, que me ajudou bastante com relação aos probióticos, ela me apresentou um livro, né, de microbiota intestinal e aquele livro foi tipo uma salvação. Ele foi a luz no fim do túnel. Eu cheguei em casa, comprei o livro e eu devorei aquele livro mais rápido do que eu li Harry Potter, gente, para vocês terem noção. Eu li aquilo ali muito rápido para tentar entender. E realmente ele me ajudou muito, porque ele fala de toda aquela base, do que é microbiota intestinal, como se avalia a microbiota intestinal, quais os métodos tem. Então isso tudo me ajudou muito na minha pesquisa. Então me deu mais segurança e eu comecei a entender melhor o que eu estava lendo nos artigos científicos e que eu não estava entendendo muito bem. E aí a gente teve a prova de fogo, né? Naquele ano a gente teve um congresso chamado Pré-Pró-Simbiótico, que ocorre dentro do Ganepam, que é um evento muito conhecido na área da nutrição que ocorre lá em São Paulo, né? Aí, né, eu fui com a minha colega de mestrado, a Marjorie, nós fomos nós duas de ônibus para São Paulo para esse congresso. E ali o tema daquele ano seria justamente obesidade, né, e microbiota, e intervenção com probióticos. E aí eu fiquei muito feliz, porque a cada palestra que eu assistia, tudo que os pesquisadores e grandes nomes da ciência estavam falando exatamente, os artigos que eu estava lendo, falando exatamente tudo que eu estava sabendo sobre aquele assunto. Então eu comecei a reparar
e eu não estava tão perdida assim, que eu estava dominando o assunto, eu estava começando a compreender tudo e que eu estava ali, vamos dizer, à altura daqueles experts da área que já trabalhavam há muito mais tempo com isso, que estão apresentando no congresso. E que naquele congresso eu não vi absolutamente nada de novo relacionado à microbiota intestinal, o que foi muito bom para mim, porque isso foi ali um termômetro para eu avaliar como eu estava, né, com relação ao meu conhecimento na área da microbiota intestinal. Então, eu saí de lá muito feliz, sabendo que eu estava no caminho certo. E aí, tudo isso foi um esforço de um estudo, né, de anos estudando, de esforço, de correr atrás, de deixar minha timidez de lado e chegar e perguntar coisas que poderiam ser super idiotas, né, para pessoas que eram da área. Na própria microbiologia, várias vezes eu fiz perguntas bobas, porque realmente eu não sabia. Então, ter tirado a dúvida, ter corrido atrás, ter passado noites em claros para estudar sobre o tema, me fez, então, entender esse universo. E aí, não para por aí, gente, né? Porque eu estudei, né, no meu mestrado e no meu doutorado, e para quem não sabe, a gente lá na nutrição, eu e minha orientadora, a gente foi pioneira de trazer a avaliação da microbiota intestinal por meio dessa parceria com o pessoal da microbiologia, que é super gente boa, me recebeu super de braços abertos no laboratório deles, foram muito solícitos, me ajudaram bastante. Eu me sentia parte até daquele grupo quando eu estava lá no laboratório, que era uma vibe bem bacana e eu era muito bem recebida. Então, a partir daí, o que aconteceu? A coordenadora viu esse contato, entrou em contato com a minha orientadora e outros professores começaram a fazer essa parceria, né, com a microbiologia e começaram a estudar também microbiota, né, com outros focos, né, diferente do foco que a gente tinha de obesidade. E eu fiquei muito feliz por isso, porque é importante a gente estudar, e eu acho que nós, enquanto nutricionistas, sabendo que a microbiota ela é altamente influenciada pela dieta e que ela tem uma relação muito grande com o desenvolvimento de doenças, nós, como nutricionistas, precisamos entender muito bem e aplicar isso nos nossos trabalhos para a gente entender melhor as intervenções que vão ser efetivas para poder tratar nossos pacientes lá nos atendimentos, os nutricionistas que vão estar lá na ponta fazendo os atendimentos para os seus pacientes. Então, eu fiquei muito feliz de ver isso acontecer e teve até uma situação muito engraçada que falaram que eu era expert no assunto e eu fiquei meio assim, eu expert? Não! Aí eu até brinquei assim, expert é o Gibson, que é até um pesquisador que eu tirei foto, que eu encontrei no Galepão. E eu falei assim, não, eu só sou uma curiosa que estudou demais sobre o tema. E naquele momento caiu a ficha de que realmente eu estava dominando o assunto, de que eu sabia. Algumas pessoas me procuravam para entender mais, para que eu explicasse, para que eu desse o caminho das pedras sobre esse universo, porque realmente quando a gente começa, tudo que é novo, que a gente não entende, que a gente começa a estudar, dá aquele medo, a gente acha que não vai dar conta, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, e quando a gente começa a dominar aquele tema, aquele assunto, a gente vê que não é assim. Hoje em dia, microbiota para mim é como respirar, é uma coisa super simples que eu falo, que eu compreendo de uma forma bem simples, porque o tanto de conhecimento que eu adquiri, o tanto que eu estudei, que eu me esforcei para entender, para chegar onde eu estou, me fez hoje em dia ver que não é esse bicho de 7 cabeças, que não é tão difícil assim e que qualquer pessoa pode entender desse universo e tratar seu paciente desse ponto de vista. Então, eu fico muito feliz de ver que lá no UFRJ a gente está tendo esse movimento de mais pesquisas relacionadas à composição da microbiota intestinal, à modulação, para a gente entender, porque, voltando um pouquinho na história, quando eu fui defender o doutorado, que eu quis procurar um membro para participar da minha banca, que não fosse da UFRJ e que trabalhasse com modulação de microbiota intestinal, eu não encontrei no Rio de Janeiro. Todos eram de fora.
a maioria de Minas, São Paulo e também o Sul. E isso me decepcionou muito de saber que no Rio de Janeiro a gente não tinha pesquisadores que tinham publicado ou que estivessem atuando tão ativamente nessa área como nesses outros estados. E saber que hoje eu deixei essa sementinha lá, de que vários pesquisadores agora estão começando a trabalhar com isso, me deixou muito feliz, porque eu acho que o futuro, né? É o presente, é o futuro, a gente entender cada vez mais sobre esse universo. E, e eu fico muito feliz de ter feito, de certa forma, parte dessa história. O que sim, que continuem a estudar bastante microbiota, eu quero ver muitos estudos, ler muitos trabalhos, inclusive colocar eles aí nas minhas aulas, nos meus cursos, carregando o nome então da UFRJ, que é a minha universidade, que é onde eu me formei, e que eu sou muito grata, porque se eu estou aqui, se eu adquiri tudo isso, é graças a essa universidade, é graças a todas as pessoas que cruzaram o meu caminho e de alguma forma me auxiliaram a conseguir chegar até aqui. Então, sem essas pessoas, eu não estaria aqui, com certeza. Então, eu sou muito grata a todo mundo e eu quero que todo mundo possa ter acesso ao entendimento da microbiota intestinal, que é algo, sim, que tem um domínio sobre o nosso corpo, tem uma importância aí no processo de saúde e doença, é um maestro do nosso corpo e a gente tem que dominar enquanto nutricionistas, ou profissional da área da saúde mesmo, outros profissionais, nós temos que dominar esse universo e poder tratar nossos pacientes desse ponto de vista para poder trazer a melhora na qualidade de vida deles. Então, esse é o vídeo que eu queria falar para vocês, um pouquinho da minha história. É uma história que eu gosto muito de falar e que mostra que a gente pode chegar aonde a gente quiser, desde que a gente tenha persistência e força de vontade. E eu espero que vocês continuem aqui, né, vendo o conteúdo que eu estou postando, porque eu estou falando um pouco de microbiota, tentando compartilhar um pouco do que eu sei, e vocês podem me pedir temas, o que vocês quiserem saber, podem me perguntar, que eu estou aqui para isso, para compartilhar esse conhecimento que eu adquiri, que eu não acho justo eu ter estudado tanto tempo e agora chegar a esconder tudo isso que eu aprendi. Eu tenho mais a que compartilhar com todos vocês, para que a gente consiga, então, compreender melhor esse universo e tratar melhor nossos pacientes. Então é isso que eu tinha para falar.